a devocional, né? Uhum. Que você leu aqui a última mensagem, o último verso de João 5, que é: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. É. Pipocou. É mesmo? Pipocou aqui um monte de coisa. Vou ler aqui. Você vai matando aí a charada, no final tem uma pra gente fechar. Uhum. Vamos lá, Caião. A idolatria foi se sofisticando com o tempo. Podemos dizer que ela hoje se tornou mais sutil? Não. A idolatria, ela sempre teve todos os aspectos do elemento tosco aos sutis, em todas as gerações. Nunca se alterou. Não, você veja, se você for para o livro mais primitivo da Bíblia, que seria o livro de Gênesis, você vê que a grande questão, ou as grandes questões, não são de idolatrias dessas tribais e de fazer objetos à imagem de homens, animais, isso e aquilo. A primeira idolatria foi a idolatria das ideias. Como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. É a conversinha da serpente. A primeira idolatria foi a idolatria de si mesmo. Como Deus serei. Você veja como não tem sutileza mais profunda do que essa. Uma egolatria. Não foi alguém que disse, olha, faz um altar com estas pedras e adora e tu ficarás poderoso. Não, não tinha nada. Só tinha o homem e a mulher e como Deus sereis. Existe idolatria mais satânica do que essa que também é a da chamada queda de Satanás, a queda do querubim da guarda, que eu subirei, serei como o Altíssimo, serei, ficarei acima do Altíssimo. Então, em todos os lugares, você sempre encontrou todos os tipos de idolatria. Até o homem mais bondoso do lugar não raramente idolatrava a sua própria bondade. E se jactava e se jacta dela própria. Então, como diz a Escritura, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. E aonde há vaidade, há idolatria. Toda vaidade é idólatra, te coloca correndo atrás do que não tem sentido. Inverteu os significados e roubou o teu desejo, intenção e força para se dedicarem ao vácuo, ao nada, ao que não é nem vida nem Deus. Agora, tem as idolatrias muito básicas, como eu falei, que são do tamanho da basicalidade das pessoas. Pessoas profundas precisam de idolatrias profundas. A idolatria de um gênio da matemática, da física, é diferente. É o culto aos números, a teorias, ao saber. A ciência, para muita gente, é um Deus. Quando, para mim, a ciência é um meio, não é um fim. Ela é instrumento. Ela não é o significado em si. Ela trabalha em favor dos significados. Então, gente mais sofisticada tem ídolos mais sofisticados. Em Hollywood, tem lugar mais idólatra do que Hollywood, por exemplo? Tem cidade mais idólatra do que Nova York, por exemplo? Aqui no Brasil, tem cidades mais idólatras do que São Paulo e Rio de Janeiro? Aí tem gente que vai indicar lugares do Brasil no interior, onde tem romaria, como para o Padim Inciso. Sim. Ali onde tem menos idolatria, um povo ignorante indo ali, como quem vai a uma loteria esportiva religiosa. Então um ritozinho dos... Agora,
Quem está correndo atrás da grana, matando e destruindo, e acabando com amizades e tudo mais, por causa de dinheiro, é um grande idólatra. Os que estão destruindo fraternidades, relacionamentos, confrarias, amizades, intimidades por causa de desavenças político-ideológicas são idólatras. Tanto quanto aqueles que estão cortando pescoços de animais e derramando sangue sobre altares. São idólatras. Agora, a idolatria não é medida pelo aspecto cruento da sua realização, mas sim pela força interior da sua perseguição. É assim que eu meço e que, nesse sentido, só o próprio indivíduo pode avaliar e só Deus pode avaliar nele. De fora é difícil que eu meça a intensidade da idolatria das pessoas. Agora, a medida suprema é aquela que faz o indivíduo, em nome desse apego, desse culto, matar o próximo ou tirar a sua vida. Chegou ao clímax dessa idolatria. Ou, para proteger a sua reputação, exilar um filho gay longe. Está cheio, cada vez eu sei de mais histórias de filhos de figuras eminentes no Brasil que se manifestaram gays, filhos e filhas, e foram mandados para fora do país para sempre, são sustentados longe para não aparecer. São apagados. Não abrirem a boca para todo lado. O que é isso? Senão a mais veemente de todas as formas de idolatria, que sacrifica um filho no altar da reputação. Mata o filho. Então tá cheio para todo lado, só tem idólatra, brother. É muito difícil. Um homem sem idolatria alguma não existe. É a mesma coisa que dizer que existe um homem sem nenhuma vaidade. Em algum lugar a bicha está lá. Tem um negocinho. Tem. Por isso é que a palavra de João é guardai-vos. E é uma recomendação de vigilância diuturna, de auscultamento, de perscrutamento do coração, para você avaliar aonde há os desequilíbrios, porque a idolatria produz desequilíbrio existencial, emocional, filosófico, psicológico, de todos os níveis. Só o amor a Deus que se manifesta como amor ao próximo, sem o apego das possessões, é que coloca a gente num estado de equilíbrio e de saúde interior, mental, filosófica. Só um cara que adora em espírito e em verdade não tem um limite, porque ele não está adorando nada existente. Quem cultua o existente é idólatra, só aquele que cultua o que não existe, mas é que não é idólatra. O pessoal não vai entender, mas com o tempo eles vão compreender. Vai repetindo o vídeo aí. É, até entender melhor. Uhum. E aí? Caio, você acha que Jesus deve ser adorado ou somente ser seguido? Não, Jesus é Deus. Então, a Escritura do Novo Testamento está cheia de gente que se diz acerca delas. Então, curvando-se o adorou. Ou então, tendo verificado-se curado, prostrando-se o adorou. Ou então, vindo, prostrou-se, lhe confessou toda a verdade e o adorou. Está cheio. Agora, quando vem um anjo e João tenta se ajoelhar para adorar, o anjo levanta o cara e dispara com isso. A gente é igual, cara. A gente é igual, eu sou conservo teu, eu estou no mesmo serviço. É o mesmo barco aí. Sou diácono das mesmas tarefas, vamos parar com isso. Eu sou criatura como você é. Como Pedro, quando quis
perplexo diante de um anjo ter uma outra atitude? Disse, não, para com isso. João é um caso mais sublime. Josué no passado perguntou, tu és um dos nossos ou um dos nossos adversários? Naquela expectativa de que, em sendo anjo do Senhor, ele iria adorá-lo. Anjos não aceitavam adoração, mas o anjo do Senhor, que é o Cristo antes de Jesus, como eu tenho aí no portal, é só o cara escrever Cristo antes de Jesus, vai chegar ao anjo do Senhor, que é esse anjo com A maiúsculo, esse aceita adoração, semelhantemente a Jesus. Então não, eu não reverencio Jesus, ele é meu Senhor. Ele é meu Senhor e mestre, tá aí? 895 ocorrências. Para quê? Cristo antes de Jesus. Cristo antes de Jesus. Ah lá, o Cristo antes do Jesus histórico. Isso, por aí você vai. Aí, ó. Então, em Jesus, eu sou chamado a adorá-lo. A ter o mesmo sentimento que houve nele, a andar como homem em quebrantamento e a aceitar o caminho do discípulo e as implicações disso, servindo, porque a ele foi dado o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Sabe, meu filho, você me perguntou isso aqui com todo carinho, com todo amor, eu estou respondendo também, mas isso prova como ou você não crê ainda no Evangelho, ou você não teve acesso, ou não quis ter, ou não leu. Porque é impossível ler os Evangelhos e as cartas de Paulo, de Pedro, de Tiago, de Judas, de João, e não chegar à conclusão simples de que Jesus está para além da reverência. Você reverencia um sábio, um idoso, uma senhora, o pai, a mãe, um velho, um santo. Você reverencia o próximo, qualquer próximo. Você reverencia o fraco, você reverencia o pobre, você reverencia aquele a quem se merece honra, que se trate com honra. E a quem se respeita, que se respeite mais ainda. Agora, Jesus, eu me curvo diante dele, eu adoro, eu me submeto, eu sigo. E se eu sigo, eu obedeço, eu absolutizo como aquele a quem eu obedeço, logo eu adoro. Eu chamo de Senhor todo aquele ou tudo aquilo ao que eu obedeço. É o que Paulo diz na Epístola aos Romanos. Você se torna servo de tudo aquilo ou de todo aquele a quem você obedece. Então é claro que nas relações humanas imediatas, funcionais, de trabalho, profissão, cumprindo protocolos, eu obedeço a muita gente, todo mundo obedece a muita gente. Agora, quando a obediência a qualquer protocolo demanda que eu ande contra o ensino de Jesus, eu digo, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Portanto, seguir com a radicalidade do Evangelho implica em adorar com a profundidade do Evangelho a Jesus.